O segundo conceito super importante, tão importante quanto esse, galera, é o seguinte: trading é sobre probabilidades. Trading é sobre probabilidades. E por mais importante que esse conceito seja, inclusive, esse é o cerne da cabeça de um trader profissional. Isso é o que diferencia, na verdade, traders profissionais de traders amadores. Traders profissionais têm isso aqui muito claro na cabeça deles, esse conceito. E eles entendem a fundo de probabilidade. E o cara entra no mercado pensando em probabilidade, né? E trader amador não tem esse conceito claro no mercado. Os caras entram pensando ali no resultado do dia, em acertar ou errar. E é muito claro que esse é o divisor de águas. O que faz com que você consiga efetivamente ser um cara que vai gerar resultado no mercado é a sua cabeça, é a sua mentalidade. Porque é a mentalidade que vai, como consequência, determinar o seu comportamento no mercado. E qual que é essa mentalidade que precisa ter? É uma mentalidade totalmente desenvolvida a partir deste pensamento em probabilidades. E a gente vai entender isso um pouco melhor agora pelo seguinte. Vamos começar, galera, a pensar o seguinte, né? Pô, todo mundo estuda análise técnica aí, né? E todo mundo, se a gente perguntar para essa galera que está no mercado já há 2, 3, 4, 5 anos no mercado, estudando análise técnica, o que a gente nota? Que a galera não compreende os primórdios da análise técnica, não compreende por que a análise técnica foi desenvolvida, com qual objetivo ela foi desenvolvida. E por não entender isso, acaba estudando análise técnica de forma equivocada. E por estudar análise técnica de forma equivocada, acaba que nunca consegue transformar esse conhecimento técnico em resultado. É super curioso, quando você pega a galera que está 3, 4 anos no mercado, ou mais, inclusive os alunos que chegam lá para mim no meu treinamento, todo mundo tem um conhecimento bom de análise técnica. O cara conhece os conceitos, sabe claramente identificar tendências, sabe claramente identificar padrões, identifica topos, fundos. O cara vai te dar canais, indicadores, o cara vai te dar um show ali do conceito de análise técnica, né? Só que única e exclusivamente da perspectiva do gráfico. E a análise técnica, ela vai muito além disso. Porque se a gente olhar para esse slide que está aí na tela agora, e for entender um pouquinho melhor, vamos voltar nos primórdios, né? O que é análise técnica e qual que é o conceito básico, pessoal, da análise técnica, e é isso que a galera não entende. Análise técnica é um método que organiza o comportamento coletivo do mercado em padrões que sejam observáveis, né? E que indicam quando há uma maior probabilidade de um determinado movimento ocorrer em vez do outro. E eu até grafei aí em verde a palavra probabilidade. Por quê? Porque o que é análise técnica? A análise técnica estuda padrões gráficos. Então, ela vai produzindo esses padrões gráficos à medida que o preço vai se movimentando, né? O preço vai formando esses padrões gráficos, e a partir da formação desses padrões gráficos, o que a análise técnica estuda? Ela estuda, olha, a partir do surgimento de determinados padrões, como que o mercado tende a se comportar uma vez que aquele padrão se apresenta na tela. Então, ela tem lá, se a gente for discutir quais são os padrões gráficos que a análise técnica estuda aqui, a gente vai falar em dezenas, talvez em centenas. Mas todos eles, o que ela vai observar? Ela observa o padrão, e a partir daquele padrão, ela observa qual que é a probabilidade do preço subir, qual a probabilidade do preço cair, ou qual a probabilidade do preço ficar de lado, depois que aquele padrão se apresenta, né? E qual que é o grande erro que a galera comete no mercado? E eu vejo isso acontecendo aí nas salas de trading, inclusive em salas de call de corretor, etc. e tal. Como que o pessoal olha para a análise técnica? O pessoal olha assim, tem aqui determinado padrão, vamos supor. Tem aqui um canal. Aí como é que o cara fala lá, o analista, o trader? Se o preço bater aqui no fundo do canal, ele vai bater no fundo do canal, vai subir, vai não sei até onde. Se o preço for aqui na projeção, não sei de que, ele vai bater e vai não sei até onde. Eles sempre falam assim, ó, como se fosse uma condicionante. Ó. Se o preço fizer isso, a partir do momento que ele fizer isso, ele vai fazer aquilo. Se ele bater aqui, ele vai para lá. Se ele bater lá, ele vem para cá. Ele sempre condiciona uma coisa a outra. Então, aqui tem o primeiro grande erro de como a análise técnica é vendida no mercado.
Porque a análise técnica é vendida no mercado como se ela fosse alguma coisa preditiva. O que é uma coisa preditiva? Que tem a capacidade de prever o que vai acontecer com a movimentação dos preços no mercado. E isso não existe. Isso é uma falácia. E a análise técnica nem foi desenvolvida para ser pensada dessa forma. Isso é um erro, um equívoco de interpretação que se fez ao longo do tempo. E é exatamente por isso que as pessoas estudam análise técnica e não conseguem nunca transformar esse estudo, essa bagagem técnica que elas acumulam, em resultado. A galera estuda análise técnica e continua sem conseguir ser consistente no mercado. Por quê? Porque não compreende a análise técnica. A análise técnica não é sobre fazer previsões, como o pessoal usa no mercado para fazer. Análise técnica é sobre falar sobre probabilidades. Então, não é sobre eu falar assim, se o preço bater aqui, ele vai lá. Se o preço não está respeitando não sei o quê, que o pessoal adora falar isso. O preço não tem que respeitar nada. O preço é soberano, o preço faz o que ele quiser. O preço é uma simples consequência, galera, dos interesses dos players institucionais que estão operando no mercado naquele momento, né? Inclusive, para os que não assistiram a minha aula sobre mercado de capitais, eu recomendo que assistam, porque lá eu explico exatamente qual que é a estrutura de mercado de capitais, por que o preço se move, quem são esses players institucionais, como eles pensam e como eles atuam no mercado. Super importante que vocês conheçam isso, porque se não conhecer isso, vocês acabam sendo vítimas fáceis aí de toda essa falácia que se cria, né? Então é muito importante que um trader ele consiga efetivamente entender o ecossistema que ele está inserido, para a partir desse entendimento começar a desenvolver os conceitos certos e não ser alvo fácil aí das falácias que o pessoal fala no mercado. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender a respeito de análise técnica e mudar a forma de vocês passarem a olhar para a análise técnica é ver a análise técnica como algo que trata de probabilidade e não de previsão de futuro, não de futurologia, né? Não é sobre prever o futuro, é sobre movimentos com maior ou menor probabilidade de acontecer a partir de um determinado evento, a partir de um determinado padrão que o mercado está apresentando. Então, e por que isso é importante? Porque quando você conversa com o pessoal no mercado, você vê, o cara conhece todos os tipos de candle, todos os padrões de candle, todos os padrões gráficos, todos os indicadores. Discute lá com entusiasmo e tudo, né? Porque agora tem isso, tem um pivô, tem aquilo e tal, tem um canal, mas ele não sabe dizer quais são as probabilidades de movimentação do preço a partir daquele padrão, né? E quando a gente vai pensar um pouco em probabilidade, não é só você falar assim, a probabilidade é que suba ou que caia, mas qual a probabilidade de você tomar aquele risco, né? Porque cada operação que você vai entrar tem um risco ali que você está correndo, do preço avançar uma vez o seu risco, avançar uma vez e meia o seu risco na direção que você espera, avançar duas vezes o seu risco. Então, isso tudo cai no rol das probabilidades. Então, não adianta nada você conhecer padrões técnicos se você não souber dizer, nesses padrões técnicos que você conhece, a partir do surgimento desses padrões técnicos no mercado, o que é esperado em termos de maior ou menor probabilidade que o preço faça. Porque é isso que vai te dar embasamento de construir os seus operacionais. Não adianta nada você conhecer só o padrão técnico e não saber probabilidade, porque se você não entende a probabilidade por trás daquele padrão, você não consegue estruturar um operacional que vá justamente fazer com que você consiga fazer o quê? Produzir aquela expectativa matemática, porque aquela conta, aquela equação de ganho médio multiplicado por percentual de acerto, mais perda média multiplicada por percentual de loss, nunca vai fechar, porque ela está desconectada desse enredo aí das probabilidades. Então a galera vende análise técnica para vocês no mercado dessa forma aqui, ó. Como se, o que eles vendem? Eles têm esse gráfico aí dizendo o seguinte, ó, você tem aí o seu eixo X, que é o tempo de tela, né, a sua experiência no mercado, e o eixo Y, que é a taxa de acerto. O que eles vendem para vocês no mercado a respeito de análise técnica? Que quanto mais tempo de tela você tiver, melhor vão ser as suas análises de mercado, né? A sua capacidade de analisar tecnicamente o mercado, e na medida que você vai melhorando a sua capacidade de analisar tecnicamente o mercado, a sua taxa de acerto ali no eixo Y vai subindo, né? Por quê? Porque você está ali
de alguma forma, é como se houvesse alguma ferramenta, alguma habilidade, alguma inteligência, algum elemento, alguma habilidade que você pudesse desenvolver que te credencia a olhar o mercado com mais propriedade para que você possa melhorar a sua assertividade nas operações. O que eles tentam te vender falando isso? Exatamente o que eu mostrei lá naquele segundo slide, onde a gente viu aquelas 6 diferentes atividades que você estava começando a estudar, lembra? O lance do cara estudando inglês, do cara aprendendo a tocar violão, o garoto aprendendo a jogar basquete e todas as outras. Na medida que o cara vai estudando e vai tendo tempo naquilo que ele está fazendo, ele melhora a assertividade dele, ele erra menos, e ao errar mais, ele começa a ter melhores resultados. E é exatamente assim que a galera tenta te vender análise técnica e todas as fórmulas mágicas que eles tentam te empurrar goela abaixo no mercado. Né? Ou seja, vem aqui, na medida que você melhora a sua experiência, você aprende isso aqui que eu estou fazendo, você vai melhorar a sua assertividade, né? E você vai ter melhores resultados. Só que isso não é verdade, porque a gente já viu que a dinâmica do trade não é essa. Né? Então, esse gráfico que eu estou mostrando aí na tela é uma falácia, mas é isso que o pessoal te vende no mercado, que tempo de tela é igual a melhor capacidade de leitura gráfica, e a partir dessa melhor capacidade de leitura gráfica, sua assertividade aumenta e você vai fazer mais grana no mercado. Isso não existe e nem precisa ser assim. O que existe é isso aqui. Se você opera uma estratégia operacional que tem, por exemplo, uma taxa de acerto de 40%, num risco-retorno de 1 para 2, que foi aquele exemplo que eu dei lá no começo, né, daquela estratégia que produziu aqueles 10 mil reais naquele conjunto de 50 operações, vai ser assim para o resto da vida. Ou seja, o tempo de tela vai passar, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos de tempo de tela, só que aquilo é uma característica daquela estratégia. Não é porque você está aumentando seu tempo de tela que até a taxa de acerto vai aumentar, né? Porque não vai, né? Por quê? Porque quando a gente coloca a probabilidade daquilo acontecer, a probabilidade é essa, de taxa de acerto de 40%. Isso é uma característica intrínseca daquela estratégia. Né? Não tem a ver com a sua habilidade de leitura, tem a ver com uma característica do mercado, naquele padrão específico que você opera. Então é muito importante que você saiba discernir uma coisa da outra, porque aqui, se você consegue captar essa mentalidade em probabilidade, você deixa de pensar daquele jeito que você pensava antes, que é ficar tentando por todas as formas melhorar a taxa de acerto, melhorar a leitura, porque não é isso que vai fazer com que você efetivamente ganhe dinheiro com trading no mercado no médio e longo prazo. De novo, voltando àquele exemplo, né, que eu dei lá nos slides iniciais. O maior resultado financeiro acumulado ao longo de 50 operações era justamente da estratégia que tinha a menor taxa de acerto. Né? Então, fica com isso na cabeça. E saiba discernir também o correto, que é isso que você está vendo na tela agora, porque é assim que funciona, do que tentam te empurrar no mercado.